Pessoal, então essa é a segunda aula, né, do conteúdo da postagem de regulação da expressão gênica, tá bom? Na aula de hoje, o que vai acabar acontecendo? Eu fiquei devendo a explicação da regulação positiva do Operon-LAC e eu queria dar uma revisada, principalmente aí para a Marcele, eu acho que ela está presente, que fez algumas pontuações lá no fórum da veterinária. Então, eu vou deixar isso para o final, tá? Então, eu vou começar hoje a explicação sobre a regulação da expressão gênica em eucariotos. E aí, no final da aula, não me deixem esquecer, por favor, ok? E eu vou dar uma revisão de induzível, reprimível, positiva e negativa e concluo com o último exemplo que ficou faltando semana passada, da regulação positiva do Operon-LAC, respondendo a presença ou ausência de glicose no ambiente, tá? Então, a gente agora vai dar uma pausa na regulação gênica de procariotos e iremos falar basicamente da regulação gênica dos eucariotos, tá? Bom, pessoal, que bom, Marcelo, que você viu, o vídeo era bem didático, tá? Então, que bom que deu para esclarecer suas dúvidas. Mas, de toda forma, a gente vai dar essa revisadinha hoje aqui. Quando a gente pensa, então, num organismo eucariótico, pessoal, principalmente nos pluricelulares, como é o caso aqui, o foco maior, plantas e animais, para vocês terem uma ideia, em média, um organismo eucariótico pluricelular em suas células expressa, pasmem, mais ou menos 20% dos seus genes. Então, em cada uma dessas células de vocês, nesse momento, 80% dos genes estão silenciados, eles não estão produzindo nenhum produto gênico, tá? E para vocês terem uma noção ainda mais pesada disso, quando a gente está falando de uma célula muito diferenciada, muito especializada, como é o caso de um neurônio ou uma fibra muscular, a expressão dos genes que está sendo expressa é ainda menor do que esses 20% que a gente calcula de expressão média dentro de um organismo pluricelular eucariótico. E cada tipo celular dentro de um organismo eucariótico, ele tem um subconjunto de genes que estão sendo expressos. E esse subconjunto é diferente quando a gente compara uma célula epitelial com uma célula muscular dentro de um mesmo tipo celular. Tem diferença no subconjunto de proteínas expressas, por exemplo, numa fibra muscular cardíaca, quando a gente compara com uma fibra muscular esquelética, quando a gente compara com uma fibra muscular lisa, né? Então, cada tipo de célula tem um subconjunto de genes expressos nela e que esse subconjunto de genes expressos é que define a forma dessa célula, a função dessa célula, mesmo com que em um organismo onde o genoma, ou seja, o material genético de todas as células desse organismo, seja idêntico. Então, é a expressão gênica, ou melhor dizendo, é a regulação dessa expressão gênica que vai permitir com que apenas uma fração dos genes seja expressa e uma fração diferenciada dos genes, permitindo que dentro de um organismo eucariótico como o nosso, nós tenhamos tantos tipos de tecido e tantos tipos de célula. Nessa figura que está aqui no slide, nós temos os vários pontos de controle da expressão gênica em um organismo eucariótico. Então, devido à transcrição e tradução ocorrerem em compartimentos celulares diferentes e em tempos diferentes, a transcrição primeiro e a tradução depois, na célula eucariótica ocorre um maior número de pontos de controle aonde essa regulação da expressão gênica pode ser finamente regulada em cada um dos tipos celulares e, obviamente, respondendo a variações do ambiente que esse organismo está presente. Então, nós temos pontos de controle relacionados ao acesso do DNA, dos genes, às proteínas que vão fazer a transcrição deles, através principalmente da modificação da estrutura da cromatina. Então, esse é o primeiro ponto de controle. O gene está acessível à RNA polimerase? Sim, está. A cromatina está frouxa.
gene pode ser expresso. O gene não está acessível à RNA polimerase, porque a cromatina do gene, está compactada. O gene não será expresso. Feito esse primeiro ponto de controle, a gente tem os pontos de controle do início da transcrição. Os fatores gerais de transcrição se ligaram ao promotor, vão permitir que a RNA polimerase se ligue no promotor? Proteínas ativadoras e repressoras que se ligam lá nos enhancers estão presentes, melhorando ou piorando a formação do complexo de início de transcrição? Todos esses fatores interferem se a transcrição começará ou se a transcrição não começará. E vocês já sabem, porque eu falei várias vezes, que é esse ponto de controle aqui, o início da transcrição, o ponto de controle da regulação gênica eucariótica mais importante. Gene foi transcrito, produziu o RNA mensageiro primário ou transcrito primário. Esse RNA mensageiro primário em eucariotos, ele ainda não é passível de ser traduzido, porque nos eucariotos ele precisa ser processado. Ele precisa ter os introns removidos pelo splicing, precisa ter a adição do cap na extremidade 5' e a adição da cauda poli-A na extremidade 3'. Então, esses processamentos do RNA mensageiro também, como nós veremos, poderão ter influência sobre o grau de expressão gênica que esse gene terá ao longo da sua existência. RNA mensageiro maduro, processado, precisa agora ser transportado para o citoplasma. E essa etapa de transporte do núcleo para o citoplasma, ela também é alvo de regulação da quantidade ou do destino que esse RNA mensageiro terá no citoplasma. O RNA mensageiro chegou no citoplasma, ele tem uma meia-vida. Então, nós veremos na aula de hoje que existem processos que regulam a idade, o tempo que esse RNA mensageiro maduro continua íntegro no citoplasma e passível de ser traduzido. Então, esse controle da degradação do RNA mensageiro é outro ponto de controle da expressão gênica eucariótica. Mas se esse RNA mensageiro está ainda íntegro, ele pode ser traduzido. E a tradução, por ser um processo complexo, permite vários alvos de pontos de controle que aumentam ou diminuem a taxa de tradução, a taxa da expressão daquela proteína. Proteína produzida no ribossomo não está no seu formato correto, não assumiu a sua forma nativa. Então, ainda temos a etapa de processamento da proteína, através, por exemplo, até da contribuição das chaperonas, que vão dar a conformação final, a estrutura tridimensional da proteína, gerando proteínas ativas que, por sua vez, contribuem para a expressão dos fenótipos. E essas proteínas ativas, em alguns casos, para que um fenótipo específico seja produzido, ainda podem passar por uma etapa de transporte, seja um transporte para chegar na membrana, seja um transporte para chegar em uma organela específica, etapa essa última também passível de regulação. Então, se vocês observarem a minha explicação e a figura, quando a gente pensa na regulação da expressão gênica em eucariotos, existem muito mais pontos de controle e, por esse motivo, esses organismos são muito mais complexos, porque a regulação da expressão gênica deles é mais complexa do que dos organismos procarióticos que a gente estudou semana passada, tá bom? Bom, nós vamos falar bastante de algumas dessas etapas de controle, outras nós falaremos mais brevemente, mas de maneira geral na aula de hoje a gente vai passar por cada um desses pontos aonde a expressão gênica poderá ser regulada, respondendo a fatores internos ou externos da célula, tá? Então, vocês devem se lembrar que o DNA nas células eucarióticas, ele não está disperso pelo citoplasma, ele está organizado dentro do núcleo, na estrutura de cromatina. E essa estrutura de cromatina do DNA basicamente envolve a associação da molécula de DNA com proteínas histonas, principalmente, e as proteínas não histonas. E aí essa cromatina, nós vimos, ela tem vários graus de compactação. Então, o primeiro grau de compactação da cromatina é a associação do DNA em voltas ao redor do octâmero de histonas,
formando os nucleossomos, que é o primeiro nível de compactação. Esses nucleossomos vão se enrolando num arcabouço de histona H1, formando uma fibra de cromatina, que é o que a gente encontra numa célula em intérfase. Quando essa célula em intérfase termina o G2, período G2 da sua intérfase e inicia a divisão celular, essa fibra de cromatina começa a associar a outras proteínas não histonas e vai para os graus mais compactados de cromatina, como o scaffold, o solenoide, e aí o grau máximo de compactação dessa cromatina é observado na metáfase de mitose ou meiose, quando a gente tem o cromossomo metafásico bem compactado e bem visível, tá? Então, pessoal, o ciclo celular altera o grau de compactação de cromatina. Então, a estrutura de cromatina do DNA, ela é o primeiro ponto de controle da regulação gênica. Quando um gene, por exemplo, o promotor do gene, o tata-box, ele está numa região de cromatina daquele DNA muito condensada, vejam que os nucleossomos estão bem próximos uns dos outros, as sequências do promotor do tata-box, por exemplo, elas estão inacessíveis, tanto aos fatores gerais de transcrição, quanto para a RNA polimerase. Então, quando um gene está com seu promotor em uma região de cromatina condensada, onde os nucleossomos estão muito próximos, não ocorre expressão do gene. Por quê? Porque a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição não chegam ao promotor e dessa forma não tem transcrição. Se não tem transcrição, não tem tradução. Se não tem tradução, não tem a proteína, não tem a expressão do gene. Mas nós já sabemos que a estrutura da cromatina é dinâmica. Então, assim como ela pode estar no estado muito condensado, ela pode sofrer alteração e passar para um estado mais frouxo. Quando a estrutura da cromatina sofre uma alteração como essa, vejam que agora os nucleossomos passaram a ficar distantes um do outro, permitindo com que o tata-box, o promotor, esteja agora facilmente acessível para os fatores gerais de transcrição e, em seguida, para a RNA polimerase. Então, outras proteínas regulatórias podem se ligar ao DNA e alterar a estrutura da cromatina. Essas proteínas poderão ativar a transcrição dos genes, quando elas induzem, como esse exemplo, uma cromatina menos condensada, mas também teremos proteínas que vão inibir a transcrição de um gene, induzindo uma formação de cromatina mais condensada, ok? Então, como que acaba acontecendo isso aqui na célula? A estrutura da cromatina nada mais é do que o grau de empacotamento que o DNA assume dentro de uma célula. E, obviamente, como vocês já estão percebendo, esse grau de empacotamento do DNA dentro da célula tem influência direta sobre a regulação da expressão dos genes que estão naquele segmento de DNA. E a cromatina, ela pode assumir dois estados. O estado de heterocromatina, que é um estado de cromatina compactada, que é quando os nucleossomos estão mais próximos e por isso ela fica mais condensada, ou a cromatina pode assumir o estado de eucromatina, que é quando a cromatina está frouxa. O que isso quer dizer? Os nucleossomos ficam distantes uns dos outros e, portanto, a cromatina fica menos condensada. Então, quando a gente observa um desenho esquemático como esse, as regiões de heterocromatina são essas, onde o DNA está mais compactado, os nucleossomos estão mais próximos, e as regiões de eucromatina são essas aqui, pessoal, aonde a gente está vendo que o DNA está mais espichadinho e, obviamente, os nucleossomos estão mais distantes uns dos outros. Região de heterocromatina compactada representa um difícil acesso tanto dos fatores gerais de transcrição quanto da RNA polimerase aos promotores. Portanto, em regiões de heterocromatina, os genes estão silenciados. Provavelmente não estão sendo expressos porque não terá transcrição. Em regiões de eucromatina,
A cromatina está num estado pouco condensado, mais frouxa, e, portanto, ela tem fácil acesso, ou melhor, ela permite fácil acesso tanto dos fatores gerais de transcrição quanto da RNA polimerase aos promotores. Os genes, portanto, nessa região do DNA estão ativos, estão sendo expressos e a taxa de transcrição ela está acontecendo em grande quantidade, tá bom? Rafael, a pergunta desse momento é: o que faz a cromatina mudar de hétero para eucromatina, por exemplo? Nós veremos agora que o principal fator que altera a estrutura da cromatina é a afinidade do DNA pelas proteínas histonas, que formam o octâmero de histonas nos nucleossomos. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma alteração química nas caudas das histonas, que vocês vão ver que muda a afinidade do DNA por essas histonas, alterando a cromatina de heterocromatina para eucromatina. Vejam. Observem, pessoal, que quando a gente tem um DNA como esse, ele está na estrutura que a gente chama de heterocromatina. Vejam que os nucleossomos estão, olha para cá, bem próximos uns dos outros. Um complexo proteico formado por várias proteínas e algumas enzimas tem a capacidade, por exemplo, de acetilar as caudas das histonas. E aí o que acaba acontecendo? Quando a cauda da histona, que é essa região que eu estou fazendo o xizinho, ela sofre acetilação, ela sofre adição de grupos acetil. Quando grupos acetil são adicionados às caudas das histonas, elas passam a repelir o DNA. Ou melhor dizendo, elas passam a ter menor afinidade pelo DNA. Então, observem que depois de acetiladas, as caudas de histona, elas ficam pouco afim do DNA. E aí o DNA, olha para cá, gente, ele está mais o quê? Está mais solto. E aí a cromatina, que estava no estado de heterocromatina, olha para cá, ela passou para o estado de eucromatina. Ela ficou mais frouxa. E vejam, agora o promotor, que seria essa região aqui, ele está acessível para a RNA polimerase. Por isso que a gente está vendo a transcrição acontecendo e o RNA mensageiro ali sendo produzido. Então, o que vai acabar fazendo a regulação da modulação da estrutura da cromatina são modificações químicas nas caudas das histonas, tá? Vejam, então, que dessas adições ou remoções de grupos químicos das caudas das histonas poderão aumentar ou diminuir a afinidade das histonas pelo DNA, aumentando ou diminuindo o grau de compactação da cromatina. Observe. Quando a gente tem a adição de grupos acetil, que a gente chama de hiperacetilação das histonas, quando a gente tem a remoção de grupos fosforila, que é o que a gente chama de hipofosforilação, ou remoção de grupos metila, que é o que a gente chama de hipometilação, todas essas três alterações químicas de cauda de histona vão ativar a expressão gênica, porque produzem estrutura de cromatina eucromatina, que é frouxa, distanciando os nucleossomos e deixando os promotores acessíveis às proteínas que vão fazer a transcrição dos genes. Leiam aqui a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição. Por outro lado, quando a gente tem remoção de grupos acetil, hipoacetilação, adição de grupos fosforila, hiperfosforilação, ou adição de grupos metil, hipermetilação de cauda de histonas, aí a gente tem uma repressão da expressão gênica, porque essas alterações químicas da cauda das histonas aumentam a afinidade, a atração da histona pelo DNA, compactando mais a cromatina e deixando a cromatina e os promotores menos acessíveis à RNA polimerase e aos fatores gerais de transcrição. O que isso gera como consequência? Uma repressão da expressão gênica. Então, os genes naquela região, eles não estão sendo expressos, tá? Rafael, ainda estou em dúvida. Tem mais uma figura que explica esse processo melhor? Tem. Vejam aqui.
Vocês nunca podem se esquecer que quando a gente está falando do nucleossomo, que é o primeiro grau de compactação da cromatina, a gente tem o octâmero de histonas associado a 2 voltas de DNA, né? Essas histonas, pessoal, ela tem uma parte da molécula que é uma cauda. E essas caudas têm vários aminoácidos que são passíveis de modificação química, de adição ou de remoção de grupos químicos. Quando a gente tem uma região do DNA que não está acetilada, as caudas de histona não estão acetiladas. Então, elas têm muita afinidade pelo DNA, os nucleossomos estão próximos e a cromatina está compactada. É o que a gente chama de heterocromatina. E aí eu pergunto, nesse tipo de cromatina, tem expressão gênica? Tem transcrição? Ou não tem expressão gênica? Não tem transcrição. Em uma cromatina como essa, compactada, com histonas não acetiladas. Não tem expressão gênica. Muito bem, Davidson. Por quê? O DNA está compactado e os promotores não estão acessíveis à RNA polimerase nem aos fatores gerais de transcrição. Porém, respondendo a sinais celulares, as caudas das histonas elas podem receber adições de grupos químicos ou remoção de grupos químicos. A principal modificação é sempre a acetilação. Então, quando as caudas de histona recebem grupos acetil, elas vão ser acetiladas. E quando essa acetilação é grande, a gente fala que ocorre uma hiperacetilação. Observem que agora as caudas de histona estão com essas bolinhas verdes, que representam os grupos acetil. E quando isso acontece, a afinidade dessas caudas de histona pelo DNA diminui muito. Então, o DNA ele fica mais solto do nucleossomo e, portanto, a estrutura da cromatina fica mais frouxa quando as histonas são acetiladas, passando então para o estado de eucromatina. E, por exemplo, se isso aqui é um promotor, ele agora está acessível à RNA polimerase e aos fatores gerais de transcrição. Ok? Bom, tem uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa nos cromossomos sexuais, aqueles que determinam o sexo, quais são os cromossomos sexuais de um macho? Mamífero, tá, gente? Estou falando de mamífero. Estou falando de homem, vaca, cavalo. Quais são os cromossomos sexuais que definem o sexo biológico masculino? Muito bem, Marcele. É um X e um Y. Ok? Já vou contar um segredo para vocês. O X é um cromossomo enorme e o Y é um cromossomo pequenininho. Ok? Bom, então isso é o que existe em um homem. E quais são os cromossomos sexuais que definem o sexo biológico feminino? XX, muito bem. Então, pessoal, se vocês prestarem atenção, enquanto os homens têm um cromossomo X enorme e um cromossomo Y pequenininho, que não tem quase gene nenhum, as mulheres têm 2 cromossomos X, 2 cromossomos enormes. Qual que é o problema que isso poderia gerar quando a gente comparasse a expressão gênica de células masculinas com a expressão gênica de células femininas? Pensando, claro, nos genes que estão localizados no cromossomo X e Y. Isso geraria algum problema inicial? Olhem, pensem, reflitam. A mulher tem 2 cromossomos X, grandes, cheios de genes. E o homem tem um X e um Y, que quase não tem gene nenhum. Se a gente compara a expressão, as proteínas produzidas em uma célula masculina e em uma célula feminina, essa diferença poderia causar algum problema? E se sim, que tipo de situação a gente pensaria em observar?
E aí, pessoal? Nada? Nenhuma hipótese? Uma proposta? O Gabriel está falando aqui o seguinte: o Y, que é menor, seria mais difícil de ser acessado? Não necessariamente, tá, Gabriel? O que eu queria que você pensasse, os demais também, é que o Y, eu não vou falar que ele não tem gene, mas ele tem pouquíssimos genes. Se o X tiver 1000 genes, o Y tem 10. Está entendendo a diferença? É gritante. Então, assim, os genes do Y, eles estão relacionados só à determinação sexual e características secundárias do sexo masculino, tá? Enquanto que no X, a gente tem genes relacionados a daltonismo, tá no X. Nós temos genes relacionados a fator de coagulação, tá no X, causa hemofilia, tá entendendo? Então, pensem, as mulheres têm 2 cromossomos X com todos os genes. Os homens só têm 1. O que isso poderia gerar como consequência da expressão das proteínas em uma célula feminina e uma célula masculina? O Anderson está falando que são mais propensas a certas doenças. Pelo contrário, Anderson, elas são menos propensas a terem doenças. Porque pensa, se a mulher tem 2 cromossomos X, um deles tem mutação, causaria doença, ela tem o outro que pode ter um DNA normal. E aí, o normal e o mutado, ela acaba ficando com o fenótipo normal. Essa é uma dos motivos que faz com que doenças relacionadas à mutação no cromossomo X sejam mais comuns nos homens do que nas mulheres. Porque o homem só tem um X. Se ele receber um X com problema genético, ele já tem a doença. É o caso da hemofilia, é o caso do daltonismo, que é muito comum em homens. Nas mulheres, elas têm 2X. Nelas, Anderson, é mais fácil ganhar um X com mutação e o outro X normal. E aí elas não vão ter a doença, ok? Não sei se vocês do 5º período da biologia já estão fazendo genética, mas a gente discute isso muito na aula de genética. São o que a gente chama de padrão de herança ligado ao X. É mais comum em homens do que mulheres por causa disso. Mas aqui a discussão é sobre expressão gênica, e é o que o Davidson disse. Quando a gente olha uma célula feminina, como ela tem 2 cromossomos X, ela poderia ter o dobro de proteínas codificadas pelos genes que estão no cromossomo Y, do X, quando a gente compara com uma célula masculina, que só tem um X. Então, esse desbalanço, o dobro de proteína numa mulher em relação a um homem, porque ela tem 2 cromossomos X e um homem só um, geraria um desbalanço de dose. E isso não poderia acontecer, porque fenotipicamente as mulheres seriam muito diferentes dos homens, talvez nem da mesma espécie. Então, um mecanismo de regulação da expressão gênica vai atuar nas mulheres para fazer o que a gente chama de balanço de dose. Propõe um mecanismo de regulação da expressão gênica para balancear a dose, para a gente fazer com que, mesmo que uma mulher que tenha 2X, ela tenha o mesmo nível de proteína de um homem que só tem um X. Falando aqui, né, gente, das proteínas dos genes que estão no cromossomo X. O que a gente poderia fazer do ponto de vista de regulação da expressão gênica para fazer um balanço de dose entre homens e mulheres? A gente vai fazer um processo de alteração da estrutura de cromatina. Muito bem, Davidson. Só que ao invés de fazer uma regulação da alteração da cromatina, alterando quimicamente as histonas, a gente vai alterar quimicamente nucleotídeos. Não, elas não têm nenhuma vantagem com isso, tá, Gabriel? Não existe vantagem. Na verdade, depois que eu fizer a explicação, eu comento o que isso gera de consequência, mas vantagem não, tá? Bom, voltando.
O Davidson propôs que, para a gente fazer o balanceamento de dose entre homens e mulheres, a gente poderia fazer alterações químicas das estonas do cromossomo X, né, Davidson? Hipermetilando ou hiperfosforilando, o que faria com que elas se tornariam uma grande heterocromatina. Mas não é isso que acontece. A gente vai fazer alteração química dos nucleotídeos. Então, pessoal, o nucleotídeo citosina, ele é muito propenso a receber ligação de grupos metil. E aí, quando a citosina ela é metilada, ela recebe um metil aqui no carbono 5 do anel e ela se transforma numa 5-metilcitosina. Esse nucleotídeo metilado, pessoal, que é muito comum em regiões do genoma conhecidas como ilhas de CPG, por que desse nome? Porque são regiões do genoma que tem muita citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina. Então, são citosinas ligadas por ligação fosfodiéster P com guaninas. Tem regiões do genoma, gente, que são blocos de ilhas de CPG de 1.000, 2.000, 3.000 nucleotídeos. E essas regiões que têm muita citosina são alvo de metilação da citosina. E quando a citosina está metilada, ela tem uma tendência a formar estruturas de heterocromatina, porque ela condensa a cromatina. Então, quando a citosina está metilada, nós temos formação de estrutura de heterocromatina e redução da expressão gênica. E é esse o mecanismo, Davidson, que leva nas mulheres à inativação de um dos cromossomos X. A regulação de dose entre homem e mulher é tão fina que todas vocês, meninas, em cada célula do corpo de vocês, tem um cromossomo X ativo, transcrevendo os genes, igual em nós homens, e o outro cromossomo X está igual uma bolinha, ele está inativado, ele está compactado, porque ao longo de todo o DNA desse outro cromossomo X, o que aconteceu? Todas as citosinas foram metiladas e ele se transformou em uma grande heterocromatina, tão compactada que nenhum gene desse cromossomo X é expresso. Esse cromossomo X inativado, quando a gente olha uma célula feminina, ele forma um pontinho lá no núcleo que a gente chama de corpúsculo de Barr, né? Isso tem impacto principalmente sobre o que a gente chama de mosaico, tá? Vou concluir a explicação e vou comentar que é a mesma coisa que eu vou complementar para o Gabriel. Então, aqui a gente está observando o que acontece em um dos cromossomos X das mulheres. Então, aqui a gente tem o nosso cromossomo X, né? Estrutura de cromatina, octâmero de estonas com DNA em volta. Quando a mulher vai inativar um dos seus X, uma enzima chamada DNA metilase, ela vai metilando as citosinas ao longo de todo o DNA do cromossomo X. Então, esses pontinhos aqui são os grupos metil. Vejam que essa adição é sobre todo o DNA ao longo das citosinas que existem. E quando o DNA ele tem nas suas citosinas adição do grupo metil, ele se compacta. E aí a compactação é tão grande que forma o corpúsculo de Barr, que é o cromossomo X inativado. Esse processo de inativação do cromossomo X, pessoal, ocorre nas mulheres lá na vida embrionária. Então, quando as mulheres ainda estavam no período embrionário de gestação, em cada célula delas, elas estavam sofrendo inativação. E o grande barato é que a inativação do cromossomo X é aleatória. Pode ser que na célula da pele da Karina, por exemplo, o cromossomo X que está inativado é o que ela herdou da mãe dela e o cromossomo X que está ativado é o que ela herdou do pai dela. Mas lá nas células da fibra muscular cardíaca do coração da Karina, pode ser que foi o contrário, que a célula, o cromossomo X que está inativado é o que veio da mãe e a célula que está com o cromossomo X ativado é a que veio do pai. Então, esse processo de inativação do cromossomo X nas mulheres, ele é de ocorrência na vida embrionária, ele é aleatório. E é por esse motivo, veterinários, prestem atenção, que nós temos aqueles gatinhos que têm 3 cores. Os gatinhos que têm 3 cores, geralmente a gente sabe que são fêmeas, porque representam
Partes daquela pelagem de uma cor, acho que é alaranjada, representa que foi o X do pai ou da mãe que foi inativado. Partes da região que estão de cor preta foi o outro X que foi inativado. Então, as mulheres são um grande mosaico de células que tem um X inativado, que pode ser o paterno ou materno, e células que têm um outro X inativado, que pode ser o paterno ou materno. Mas em todas as células de uma mulher, sempre um cromossomo X ele está inativado por um mecanismo de regulação da expressão gênica, que é a metilação das citosinas, principalmente nessas regiões que a gente chama de ilhas CPG, ok? Que vão levar à formação de heterocromatina. Por curiosidade, nos outros animais, espécies que têm cromossomo diferente, também acontece isso de inativação, por exemplo, em X0 e ZW. Bom, eu vou ficar te devendo porque eu nunca li mecanismo de inativação em ZW, tá? E nem em X0. Todos os livros que eu estudei até hoje para preparar a aula e durante minha graduação falaram do mecanismo de compensação de dose para sistemas de determinação sexual XY, tá, David Marcelli? Então, eu não sei se nos sistemas de determinação X0 ou ZW existem mecanismos de compensação de dose como esse que eu expliquei, que ocorre nos organismos que têm sistema de determinação sexual XY. Minha opinião é que existam mecanismos de compensação de dose, sim, mas é uma opinião, não é baseado em nenhuma leitura que eu tenha feito. Ok? Sim, boa, Davidson. Uma vez que o cromossomo Y é inativado na vida embrionária, ele continua inativado para sempre. E o melhor, Davidson, todas as células filhas daquela célula vão seguir o mesmo padrão de inativação. O que eu quero dizer? Se essa célula aqui inativou o paterno e o materno está ativo, ok? Todas as células filhas dela vão seguir o mesmo padrão. Vão ficar com o cromossomo X paterno inativado e vão ficar com o cromossomo X materno ativado, ok? Então, ele é determinado na vida embrionária e é herdado por todas as células filhas. Pessoal, essa parte de alteração da estrutura da cromatina, seja por alteração química das caudas de histona ou por alteração química de nucleotídeo, ficou clara como o papel da alteração da expressão gênica? Se tiver claro, me dê um ok. Se não tiver, perguntas. Karina perguntou. Então, Karina, o que acontece é o seguinte, eu nunca vi caso descrito onde o sistema de inativação do X não ocorreu. Porque uma superexpressão dos genes do X pode gerar problemas graves. Até pessoas que têm problemas genéticos como ter X a mais, por exemplo, XXY, essas pessoas elas têm a inativação de um dos cromossomos X. Então, mesmo quando tem um problema genético, o mecanismo de inativação do X ele acaba acontecendo, ok? Mas também nunca se sabe quando vai aparecer alguma novidade aí no mundo da biologia. Então, nesse momento, até onde eu sei, o mecanismo de compensação de dose ele sempre ocorre, tá? Bom, eu acho então que todos deram ok, os presentes. Então, a gente pode passar para outro mecanismo de regulação da expressão gênica. Vamos lá, pessoal. Eu quero que alguém descreve bem rapidinho para mim como que é a estrutura de um gene eucariótico. Eu estou falando do gene, não do RNA mensageiro. Gene. O que tem lá no gene eucariótico? Um gene hipotético. Quais são os elementos que formam um gene? Da 5' em direção a 3'. Tá, ele é feito de nucleotídeos, mas eu quero saber quais são as partes, os elementos, os blocos de sequência.
Davidson, o gene do Davidson só tem exons e introns, tá? Eu acho que o seu gene não vai ser transcrito, né? Porque se você tem um gene só com exons e introns, onde é que a RNA polimerase vai ligar? Seu gene está incompleto. Pensa, gente, eu quero a estrutura do gene. O que tem que ter num gene eucariótico para ele ser transcrito num RNA mensageiro primário? Começa lá nas 5 linhas desse gene, no início do gene. O que tem lá na região 5 linha? Ah, tem a região promotora. Então, o gene do Davidson agora já tem um lugar para a RNA polimerase sentar, né? E começar a fazer a transcrição. Perfeito. Mas seu gene ainda tem completo. O que mais tem de blocos de sequência em um gene eucariótico, pessoal? Tem a região 5' UTR, que dentro dela está a região promotora. Tem aqueles elementos regulatórios distantes, os enhancers, né? Aí a Marcele falou que depois da 5' UTR tem a região codificadora, aonde tem os exons e introns, né, Davidson? Eles estão ali na região codificadora. E lá no final tem a região 3' UTR, que tem elementos regulatórios relacionados ao fim da transcrição do gene e à adição da cauda poliar, tá? Então, toda vez que eu perguntar sobre a estrutura de um gene eucariótico, por favor, lembre-se que esse gene é complexo. Então, lá na região 5' UTR, tudo isso daqui, ó, nós temos o promotor, que o Tata Box é um dos principais blocos de sequência conhecido, é onde fatores gerais de transcrição e RNA polimerase se ligam para dar início à transcrição. A gente tem aquelas sequências para ligação dos fatores gerais de transcrição próximo ao promotor e tem aqueles elementos regulatórios distantes, que é upstream, ou seja, bem antes da região do promotor, os famosos enhancers. Eles também são elementos regulatórios, mas estão distantes e podem também ainda estar dentro da região 5' UTR. O início da região codificadora vai ser marcado pelo início do primeiro exon, mas o início da transcrição se dá no nucleotídeo mais 1, que é o primeiro nucleotídeo transcrito. Ele está sempre perto da região promotora. A região codificadora, portanto, é formada por blocos que vão aparecer no RNA mensageiro maduro, os exons, que têm códons que codificam proteína, aminoácido, intercalados com blocos de sequência que não têm códons para codificação de aminoácidos, os introns que serão removidos durante o processamento do RNA mensageiro. Lá na região 3' UTR, que é posterior ao último exon, a gente tem elementos regulatórios importantes, como a sequência de poliadenilação, que marca o local onde a cauda poliar será adicionada no RNA mensageiro maduro, e a gente tem sequências de término da transcrição, aquela que se liga na proteína Rho ou aquela que forma o grampo, mas que sempre marcam o fim da transcrição. Então, isso que eu mostrei é a estrutura do gene eucariótico. Sempre lembrando que os genes eucarióticos têm organização única. Cada gene leva à produção de um produto gênico. Por isso que a gente fala que aqui não tem mais a organização em operons, mas a organização do genoma eucariótico é em genes. Quando esse gene ele é transcrito, ele produz um RNA mensageiro primário, que começa lá no nucleotídeo mais 1 e vai até o ponto de término da transcrição, lá na 3' UTR. Esse RNA mensageiro primário, ou pré-mRNA, ele passa pelo processamento, splicing, adição de cap e adição de cauda poliar, produzindo um RNA mensageiro maduro. Quando a gente observa todos esses pontos que eu expliquei, transcrição e processamento, qual deles é o mais importante para eu, de fato, ter expressão gênica ou não ter expressão gênica? O que acontece que define esse gene será expresso, esse gene não será expresso? Qual que é o ponto mais importante para eu regular a expressão de um gene que já está em eucromatina, ou seja, está acessível?
Mas qual parte da transcrição, Davidson? Qual parte da transcrição? Qual parte da transcrição? Muito bem, Marcele. O início da transcrição. O que é o início da transcrição mesmo, Rafael? A transcrição está tão longe na matéria, é quando os fatores gerais de transcrição se ligam na região promotora do gene e permitem com que, em sequência, a RNA polimerase também se ligue à região promotora do gene. Essa ligação é o início da transcrição e é batata. Se ela ocorre, alguma transcrição ocorre, alguma expressão gênica ocorrerá. Se ela não ocorre, aí, gente, não tem santo que resolva, não tem expressão gênica ocorrendo, tá? Então, como eu disse, o início da transcrição é a principal etapa onde a expressão gênica é regulada. Então, proteínas regulatórias, igual aquelas proteínas lá dos operadores dos procariotos, proteínas regulatórias vão se ligar a regiões regulatórias da 5'-TR, que podem ser essas perto do promotor ou essas distantes do promotor, e vão aumentar a afinidade da RNA polimerase pelo promotor, aumentando a taxa de transcrição gênica, são proteínas ativadoras, portanto, ou essas proteínas que se ligam aos elementos regulatórios, proximais ao promotor ou enhancers distantes, podem diminuir a afinidade da RNA polimerase pelo promotor e, dessa forma, reduzindo a taxa de expressão gênica. Mas o mais importante de se saber é que a principal etapa de regulação da expressão gênica sempre é a ligação de proteínas regulatórias às regiões de controle proximal ou enhancers distantes. Essas proteínas regulatórias vão interferir na montagem do complexo do início da transcrição, melhorando a montagem e aumentando a taxa de transcrição, ou diminuindo a montagem e diminuindo a taxa de transcrição. Ok? Bom, eu queria então que vocês me dissessem qual que é a diferença entre uma proteína que atua como fator geral de transcrição para uma proteína como essa que vai se ligar aqui nos elementos de controle proximal ou nos enhancers, que é o que a gente chama de fator específico de transcrição. Qual que é a diferença de um fator geral de transcrição para um fator específico de transcrição? E aí, pessoal? Qual que é a diferença de um fator geral de transcrição, que é uma proteína que se liga ao DNA, para os fatores específicos de transcrição, que podem atuar como ativadores ou repressores da expressão gênica? A diferença está circulando, gente. Presta atenção. Ó, fatores específicos, fatores gerais. A diferença entre eles está no quê, gente? No local aonde eles se ligam no gene, né? Presta bem atenção. Quando a gente pensa nas sequências-alvo que existe no gene, nós temos o promotor, que é alvo dos fatores gerais de transcrição e da RNA polimerase, e nós temos os elementos de controle proximal e os enhancers, que são alvos de ligação dos fatores específicos de transcrição. Principalmente os elementos de controle enhancer, que formam ainda, fazem parte da região 5'-TR, eles servem de ligação para proteínas reguladoras da transcrição. Proteínas reguladoras que podem ser ativadoras ou repressoras.
Proteínas ativadoras, elas sempre ativam a transcrição, porque elas vão permitir que a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição se liguem no promotor. E proteínas repressoras são proteínas que impedem, que reprimem a transcrição, porque vão impedir a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição de se ligarem no promotor, desligando o gene. Então, essas proteínas que se ligam nos enhancers, principalmente, mas também naqueles fatores proximais, o que elas vão fazer? Elas vão permitir melhorar a formação do complexo de início da transcrição, complexo esse formado pela RNA-pol e os fatores gerais, ou bloquear, impedir, dificultar a formação desse complexo de início da transcrição. E aí nunca se esqueçam que os fatores gerais de transcrição, eles são proteínas que se ligam ao promotor. E eles são gerais porque eles são iguais para todas as células. Gente, são aqueles que a gente viu, TF2A, TF2B, TF2H, são os mesmos para todas as células de um organismo. E quando eles estão presentes, nós temos sempre baixos níveis de transcrição. É o que a gente chama de transcrição basal. Agora, os fatores específicos de transcrição são as proteínas estimuladoras, as proteínas ativadoras ou proteínas repressoras, que vão aumentar ou diminuir o ritmo de transcrição basal, aumentando a expressão de um gene, porque mais RNA será transcrito, ou diminuindo a transcrição de um gene, porque menos RNA será transcrito, tá bom? Toda vez que a gente pensa num fator específico de transcrição, essas proteínas ativadoras ou repressoras que se ligam aos enhancers e aos elementos de controle proximal, pode mandar a sua dúvida, Davidson. Elas têm dois domínios proteicos. Sempre tem um domínio de ligação ao DNA, especificamente aos elementos regulatórios da região 5' TR, leiam aqui enhancers principalmente, e um domínio de ativação ou repressão. Esse domínio de ativação ou repressão interfere lá na formação do complexo de início da transcrição, que é o complexo formado pela RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição que se ligam em cima do promotor. Esse domínio de ativação ou repressão de um fator específico de transcrição, ele interfere na montagem do complexo do início da transcrição. Complexo esse que sempre é formado pela RNA polimerase e pelos fatores gerais de transcrição que se ligam em cima do promotor. Então, olha essa imagem, gente. Aqui a gente tem uma molécula de DNA, muito provavelmente isso aqui é um domínio de ligação ao DNA, é um enhancer, e aí o domínio proteico do fator específico de transcrição, ele reconhece a sequência de enhancer e se liga ali. É o domínio de ligação ao DNA. E o restante do fator específico de transcrição é o domínio de ativação. Como é uma proteína ativadora, vai ativar a formação do complexo de início de transcrição lá na região promotora. Sim, Davidson, o que eu queria que você pensasse, deixa eu ver se eu vou dar um exemplo melhor aqui. Quando a gente tem fator geral de transcrição, é como um carro que está de primeira marcha. Um carro de primeira marcha anda rápido ou devagar? Devagar. Perfeito. Então, os fatores gerais de transcrição é como se fosse o gene em marcha 1, na primeira marcha. Tem um nível de transcrição muito baixo. Nem sempre, Davidson, esse nível de transcrição baixo gera fenótipo perceptível, mas tem um nível de transcrição basal baixo. Quando você põe uma proteína ativadora, é como se ela passasse o gene para a marcha 2, a marcha 3, a marcha 4. O que acontece com a velocidade do veículo? Aumenta. O que acontece com a taxa de transcrição? Aumenta. Quando vem uma proteína repressora, ela bloqueia totalmente a expressão gênica. Então, ela impede até que os fatores gerais de transcrição se liguem ao promotor. Aí nós não temos transcrição nenhuma, é zero, nem a basal. Ok? Então, só para vocês entenderem melhor essa dinâmica, olha essa outra figura aqui, pessoal. Então, aqui a gente tem um gene, tá? Prestem bem atenção. Parte que vai ser transcrita,
promotor, que está na 5' UTR, com o Tata Box. E lá distante tem os nossos enhancers, que são os elementos de controle basal do gene, que estão na 5' UTR, mas estão distantes. Os fatores específicos de transcrição são essas proteínas que vão se ligar aos enhancers. Aqui ele está mostrando uma proteína ativadora. Quando esses fatores específicos de transcrição, por exemplo, proteínas ativadoras, se ligam no enhancer, eles vão ajudar na ligação dos fatores gerais ao promotor. Então, por isso que ocorre a ativação da transcrição gênica. Então, os estimuladores aqui, os ativadores, eles vão permitir um dobramento do DNA, eles vão auxiliar na montagem do complexo de início de transcrição sobre o promotor, organizando todos os fatores gerais de transcrição, até o ponto que a RNA polimerase é recrutada e a transcrição pode acontecer em grande quantidade. Rafael, e se fosse uma proteína repressora? Elas iriam se ligar aqui ao enhancer, né, a esse elemento de controle distal ou proximal, como a gente viu, e elas iriam bloquear, impedir que os fatores gerais de transcrição e a RNA polimerase se ligassem sobre o promotor e, dessa forma, bloqueando a transcrição do gene. Pergunta para vocês. Vocês acham que os fatores específicos de transcrição são iguais para todas as células, igual o fator geral de transcrição, ou eles são diferentes, variam de uma célula para outra? Eles variam. Muito bem, Davidson. Por isso que eles são fatores específicos. E esses fatores específicos de transcrição é que vão começar a determinar quais genes estão sendo expressos numa célula e quais genes não estão sendo expressos naquela célula. E aí, para vocês entenderem esse tipo de regulação, eu trouxe aqui uma imagem muito legal. Nós vamos comparar a expressão gênica de uma célula hepática do fígado e a expressão gênica de uma célula do cristalino, que é uma célula presente no nosso globo ocular, tá? Bom, a gente está estudando o gene da albumina e o gene da cristalina, tá? A albumina é uma proteína muito comum nos hepatócitos, na célula hepática, e a cristalina é a proteína mais abundante nas células do cristalino. Primeira pergunta para vocês. O gene da albumina e o gene da cristalina, o gene, estão presentes só na célula hepática, só na célula do cristalino, ou os dois genes estão presentes nas duas células? O gene. Os genes estão presentes em ambas, nas duas, porque o genoma é igual para todas as células. Perfeito. Por isso que na célula hepática a gente está vendo o gene da cristalina e o gene da albumina, e lá na célula do cristalino estamos vendo o gene da albumina e o gene da cristalina. Vejam que os dois genes têm região promotora e lá nos seus enhancers, nos seus elementos de controle, também tem as sequências de ligação de fatores específicos de transcrição. Vejam que alguns fatores específicos são comuns, como é o caso aqui do cinza, mas tem fatores específicos diferentes. O amarelo e o vermelho são específicos para estimular a albumina e o marronzinho e o rosa são específicos para estimular a cristalina. E por que, Rafael, que a albumina é expressa no fígado e não expressa no cristalino, e a cristalina é expressa no cristalino e não expressa no fígado? Porque, pessoal, observem, as proteínas, fatores específicos de transcrição que ocorrem no fígado são só proteínas amarelas, laranjas e cinzas. Proteína amarela, laranja e cinza ativa a expressão da albumina, mas não são suficientes para ativar a transcrição da cristalina, porque o fator marronzinho e o fator rosa, fatores específicos para ativar a transcrição da cristalina, não ocorrem na célula hepática. Por outro lado, lá na célula do cristalino, as proteínas, fatores específicos de transcrição que ocorrem são a rosinha, a marrom e a cinza.
que são suficientes para ativar a transcrição do gene da cristalina, mas não são suficientes para ativar a transcrição do gene da albumina. E aí vocês estão começando a enxergar que cada combinação de elementos de controle será capaz de ativar a transcrição apenas quando os fatores específicos de transcrição estiverem presentes. E esses fatores específicos de transcrição mudam de acordo com o tipo de célula, mudam de acordo com o estado da célula, mudam de acordo com os fatores ambientais da célula. É por isso que a regulação da expressão gênica eucariótica é extremamente dinâmica. Pessoal, ficou claro esse segundo ponto de regulação da expressão gênica, a regulação transcricional, principalmente o início da transcrição? Me deem um ok, se está claro, dúvidas ou perguntas, por favor, façam. Bom, se tiver alguma pergunta, façam depois. Então, a gente já viu ponto de regulação da modelagem da estrutura da cromatina, ponto de regulação mais importante, início da transcrição. Agora a gente vai falar sobre os mecanismos de regulação pós-transcricionais. Deixa eu ver o que o Gabriel mandou aqui. Rafael, então, a grosso modo, os fatores vão promover o dobramento em áreas específicas? É sim um mecanismo de atuação deles, Gabriel, mas o mais importante de você entender é que os fatores específicos de transcrição, olha para cá, o papel deles é isso daqui, ó, é permitir, se for ativador, ou impedir, se for repressor, que se forme o complexo de início de transcrição, que é o quê? É fator específico de transcrição e RNA polimerase se ligando ao promotor. Esse é o papel dos fatores específicos. Quando ele é um ativador, ele aumenta esse processo. É o que a gente está vendo no gene da albumina na célula hepática. Quando ele é um repressor, é o que poderia estar acontecendo aqui. Ele impede que fatores gerais e RNA polimerase se liguem ao promotor, bloqueando e impedindo a transcrição gênica. Esse dobramento é um mecanismo pelo qual eles atuam, mas não é o único. Guarde a consequência, que é permitir ou não permitir a formação do complexo de início de transcrição, que é esse complexo formado por RNA polimerase e fatores gerais de transcrição no promotor do gene. Ok? Bom, próxima etapa que a gente pode regular a expressão gênica é os mecanismos de regulação pós-transcricionais. Esses mecanismos de regulação pós-transcricionais, como o próprio nome diz, eles ocorrem após a transcrição. Então, depois que o transcrito primário é produzido, existem mecanismos de regulação da expressão gênica entre o transcrito primário e o RNA mensageiro maduro. Esse tipo de regulação permite uma fina regulação da expressão gênica de acordo com o ambiente em que aquela célula está ou que o organismo está, mas sem precisar alterar o nível de transcrição. É aquela velha história, estamos transcrevendo muito, mas aconteceu alguma coisa no ambiente celular que mostrou, olha, esse produto gênico não é tão necessário. Então, o que a célula faz no primeiro momento? Ela não vai alterar o padrão de expressão gênica na transcrição, ela vai alterar na pós-transcrição, porque aqui é uma regulação fina, uma regulação rápida, que responde a alterações ambientais de uma maneira mais eficiente do que se você for lá alterar o início da transcrição, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, um dos principais mecanismos de regulação da expressão gênica pós-transcricional é o splicing alternativo. Então, naqueles processos de processamento do RNA mensageiro, o splice alternativo representa e ocorre, pasmem, estima-se que ocorra splice alternativo entre 75% a 100% dos genes do genoma humano. Para quem não se lembra, o splice alternativo é quando a gente tem a união aleatorizada de exons.
gerando proteínas diferentes. Então, para um gene aqui da troponina T, que tem 5 exons, o transcrito primário produzido pela RNA polimerase vai ter 5 exons. Mas, de acordo com o padrão de splice alternativo que ocorra, nós podemos ter uma proteína produzida a partir do RNA mensageiro maduro com o exon 1, 2, 3 e 5, e uma outra proteína produzida a partir de um outro RNA mensageiro maduro, vindo do mesmo transcrito primário, mas que foi remodelado de forma alternativa e que tem os 5 exons, tá? Esse tipo de padrão, né, de splice alternativo, ele ocorre em grande parte dos genes humanos e, para vocês terem uma ideia, o genoma humano de algumas espécies de anêmona do mar, de mostarda e de um nematóide chamado C. elegans, ele é aproximadamente do mesmo tamanho. Pasmem, o genoma desses 4 organismos é do mesmo tamanho, ou seja, tem o mesmo número de nucleotídeos. Porém, eu acho que vocês concordam comigo, os seres humanos são muito mais complexos do que todos esses organismos. E a complexidade do ser humano não está relacionada ao tamanho do genoma, porque o tamanho do genoma é o mesmo desses outros organismos. A complexidade do ser humano está relacionado a um grande tipo de proteínas sendo produzidas e vários tipos de proteínas. E o número maior de proteínas que nós, seres humanos, produzimos em relação a esses organismos é explicado, em parte, pela ocorrência dos splices alternativos. Tá? Então, é sim um importante fator de regulação da expressão gênica, o splice alternativo, que permite com que o mesmo genoma produza muito mais tipos de proteína dentro desse genoma. Bom, outro mecanismo de regulação pós-transcricional são mecanismos relacionados ao início da tradução. Lembrem-se, o início da tradução ocorre quando a subunidade menor do ribossomo reconhece cap5' eucariótico, reconhece cauda poli-A e vai fazer o escaneamento da região 5' UTR desse RNA mensageiro primário na busca da sequência de Kozak. Sequência de Kozak essa que contém o códon AUG, o primeiro códon dentro dela. Então, quando o ribossomo se associa ao cap5', se associa à cauda poli-A e faz o escaneamento da região 5' UTR do RNA mensageiro maduro, esses processos são essenciais para que o início da tradução ocorra e para que o RNA mensageiro seja lido na matriz de leitura correta, que é aquela que sempre começa com o códon de início AUG. Se tem alguma alteração da ligação do ribossomo ao cap5', da ligação do ribossomo à cauda poli-A ou da ligação do ribossomo à região 5' UTR, por qualquer tipo de proteína bloqueadora, nós teremos uma redução da taxa de tradução. Então, quando a célula quer diminuir a taxa de tradução de um gene específico, porque naquele momento, ou por causa de algum sinal externo, aquele gene não é tão mais necessário, uma forma de regular isso é bloquear o início da tradução, produzindo proteínas bloqueadoras que impedem o ribossomo de ligar à cauda poli-A, ou de ligar ao cap5', ou de ligar à região 5' UTR do RNA mensageiro. Como nós também vimos, outro ponto de regulação pós-transcricional, ou seja, que ocorre depois da transcrição, é a regulação da meia-vida do RNA mensageiro no citoplasma. E essa regulação da meia-vida do RNA mensageiro do citoplasma tem 2 pontos importantes que ela pode ser regulada. O primeiro, acho que vocês já devem se lembrar, é o tamanho da cauda poli-A. Quanto maior a cauda poli-A de um RNA mensageiro for, mais tempo ela demorará para ser degradada. Então, esse RNA mensageiro dura muito tempo no citoplasma, pode ser muito traduzido e gera uma expressão proteica grande. Quando a cauda poli-A, ela naturalmente foi produzida com menos nucleotídeos, ela é menor, ela vai ser degradada mais rapidamente e, obviamente, esse RNA mensageiro maduro vai ser traduzido menos vezes.
e, obviamente, vai ser transformado em proteína em uma quantidade menor, tá? Outro ponto de regulação é a manutenção ou não do CAP 5'. Quando o CAP é removido pela ação de enzimas específicas, aquele RNA mensageiro fica sem a proteção na região 5'. Portanto, a remoção do CAP por ação de enzimas específicas regulatórias também diminui a meia-vida do RNA mensageiro dentro da célula eucariótica. E lembre-se, quanto maior a meia-vida, mais um RNA mensageiro é traduzido, mais proteína é gerada. Quanto menor a meia-vida, menos proteína é produzida, porque o RNA foi traduzido menos vezes, porque ele durou menos tempo no citoplasma. E outro ponto de regulação importante da meia-vida do RNA mensageiro dentro da célula é a atuação daqueles RNAs de interferência. Rafael, eu não lembro mais o que são esses RNAs de interferência. São aqueles pequenos RNAs não codificadores, tipo o transportador e o ribossômico, que vão controlar a meia-vida do RNA dentro da célula. Então, pessoal, esses pequenos RNAs não codificantes de interferência, os RNAs-I, que podem ser do tipo microRNA ou siRNA, eles são reconhecidos por alguns tipos de proteína, que aqui estão sendo mostradas como complexo microRNA proteína, e quando eles fazem uma complementariedade de bases nitrogenadas com a região 3' ou TR de um RNA mensageiro, eles podem induzir dois processos. Quando essa complementariedade de bases é praticamente completa entre o microRNA e a região 3' TR do RNA mensageiro, eles induzem a degradação do RNA mensageiro, eles picotam, eles induzem a uma degradação total do RNA mensageiro. Isso diminui a expressão gênica, acho que vocês concordam comigo. Se um microRNA induz a degradação do RNA mensageiro, é porque ele vai destruir esse RNA mensageiro por degradação e, obviamente, ele vai levar ao fim do RNA, ao fim da tradução, ao fim da expressão gênica. Entretanto, quando a complementariedade de bases entre a região 3' ou TR de um RNA mensageiro e um microRNA não for 100% complementar, algumas bases são complementares e outras não, o efeito disso é um bloqueio da tradução. Então, nenhum ribossomo vai traduzir este RNA mensageiro. Qual que é a conclusão desse slide, então, Rafael? Esses pequenos RNAs de interferência, que podem ser da categoria microRNA ou siRNA, eles podem regular a expressão gênica através do controle da meia-vida do RNA mensageiro no citoplasma. Através de complementariedade de bases entre esses RNAs de interferência e o RNA mensageiro, especificamente a 3' ou TR do RNA mensageiro, pode acontecer, se a complementariedade for total, destruição por degradação do RNA mensageiro ou bloqueio da sua tradução. Nos dois casos, redução da expressão gênica. Aqui a gente está vendo novamente que esses RNAs de interferência são transcritos como RNAs de fita dupla, são processados pelas proteínas argonato-pilvi, que são proteínas que reconhecem e processam os RNAs duplos, produzindo aqueles microRNAs ou siRNAs. Essas proteínas argonauta, quando fazem a complementariedade de bases com um RNA-alvo, que é um RNA mensageiro, podem clivar o RNA mensageiro-alvo, podem reprimir a tradução, ou podem ainda, um terceiro mecanismo recentemente descoberto, ir lá no DNA e alterar o gene que produz aquele RNA mensageiro maduro, produzindo nele uma estrutura de heterocromatina. Mas vejam que os três mecanismos produzem o mesmo efeito: redução da expressão gênica ou silenciamento gênico, tá? Então aqui é só para quem tiver curiosidade depois, olhem esse slide com mais atenção, que está mostrando o passo a passo da síntese de um RNA de interferência, do seu processamento pela proteína argonauta e a sua ação
com complementariedade menos extensa, levando ao bloqueio da tradução, ou uma complementariedade mais extensa, 3' TR do RNA mensageiro-alvo, que leva à degradação desse RNA mensageiro-alvo, ok? Bom, essa parte de controle pós-transcricional, pessoal, tá clara para todos vocês? Me deem um ok se tá claro. Perguntas ou dúvidas é a hora de fazer, por favor. Essa parte do RNA de interferência, a gente poderia ficar uma aula falando sobre eles, tá? Pessoal da veterinária, vocês vão ver que existem algumas iniciativas de tratamento de algumas doenças que estão explorando os RNAs de interferência, tá? Então, vocês vão ver que hoje a medicina tem utilizado esses RNAs de interferência e o silenciamento gênico por eles produzido para tentar tratar algumas doenças, tá? Então, a gente poderia até, inclusive, um dos temas de seminário que eu escolheria para a VET seria essa ação terapêutica dos RNAs de interferência. Mas, infelizmente, o coronavírus veio e alterou os nossos planos. Mas vale a pena para vocês, aqueles que se interessarem por medicina molecular, dar uma lida sobre RNA de interferência e o tratamento de doenças, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Todos deram ok? Davidson, tem alguma pergunta? Hoje tem algumas aulas, gente, que elas são mais rápidas, porque são mais conceituais. Essa aula de regulação da expressão gênica eucariótica é assim, e eu estou andando um pouco rápido porque eu estou devendo coisa lá dos procariotos, tá? Então, se a gente já falou de regulação da modulação da cromatina, regulação do início da transcrição, regulação pós-transcricional, falta agora a gente falar da regulação da expressão gênica em nível pós-traducional. Então, a gente está falando de regulação do processamento e da degradação de proteínas. Vocês sabem, porque a gente discutiu lá na aula de tradução, que um polipeptídeo, assim que ele sai do ribossomo, ele é incapaz de funcionar, porque ele precisa ser dobrado corretamente e sofrer alterações químicas em alguns aminoácidos para assumir a sua forma nativa. Esse slide já apareceu lá, então vamos passar por ele bem rapidinho. As alterações químicas de aminoácidos que permitem com que uma proteína seja dobrada corretamente são alterações em alguns radicais, em algumas cadeias laterais de aminoácidos, através da ligação covalente de moléculas a essas cadeias laterais de aminoácidos-chave, por ação de enzimas. Então, a gente tem a regulação da atividade de uma proteína pela adição de grupos acetil, pela adição de grupos glicosil, pela oxidação ou redução de grupos SH, pela adição ou remoção de ubiquitina e pela adição ou remoção de grupos ATP. Então, aqui a gente já tinha visto, né, grupos fosforila adicionados a cadeias laterais de alguns aminoácidos. Por exemplo, essas alterações químicas de aminoácidos são importantes para ativar uma proteína ou desativar uma proteína. E aí, Davidson, esse slide é em sua homenagem. Você tinha trazido o exemplo lá da aula de imunologia, mas eu já ia falar aqui na aula de biologia molecular sobre o processo de marcação de proteínas para degradação. Quando uma proteína, pessoal, ela ou foi mal dobrada, ou ela sofreu alguma alteração que permitiu a ela perder a sua função, porque a sua forma foi perdida, ela é marcada com uma grande quantidade de ubiquitinas. É o que a gente chama, Davidson, de poliubictinação. Então, quando a gente altera, liga poucas ubiquitinas a uma proteína, pode ser uma forma de ligá-la ou desligá-la, como eu já tinha comentado. Mas quando uma proteína, seja porque ela foi alterada quimicamente ou ela perdeu a sua forma por outro motivo, ela é poliubictinada, ela recebe uma grande quantidade de ubiquitinas adicionadas de maneira aleatória em vários aminoácidos da sua constituição. E essa poliubictinação é um marcador celular que encaminha essa proteína para um proteossomo. O que é um proteossomo? É um complexo multiproteico e enzimático que vai quebrar as ligações peptídicas entre os aminoácidos e vai degradar toda essa proteína. As ubiquitinas são liberadas para o citoplasma para serem recicladas. E olha para cá, gente, esses pontinhos que estão saindo do proteossomo são aminoácidos. Os aminoácidos estão todos normais.
eles poderão, portanto, serem reciclados na fabricação de novas proteínas. Então, a ubiquitina, David, ela tem dupla função. Em pequena quantidade, uma proteína é um marcador que permite ligar e desligar a proteína. E quando ela é adicionada em grande quantidade, ela marca a proteína para ser degradada em um proteossomo, conforme eu acredito que a tia Amanda deve ter comentado em algum processo imunológico lá na imunologia. Beleza? Então, eu trouxe aqui para você essa poliubiquitinação marcando proteína para ser degradada quando ela não está mais na sua conformação nativa, no seu formato tridimensional correto, tá bom? Então, o resumo da aula está aqui, galera. A gente tem, então, que existem vários pontos de controle da expressão gênica em um organismo eucariótico. Então, a gente tem o controle transcricional, que é o mais importante, o controle do processamento do RNA mensageiro, o controle do transporte da localização do RNA no citoplasma, a meia-vida do RNA mensageiro, a gente tem um controle da degradação desse RNA mensageiro no citoplasma, a gente tem um controle do início da tradução e a gente tem um controle da atividade proteica, tá? E esse controle da atividade proteica permite com que uma proteína seja ativa ou inativa, ok? Para concluir essa parte aqui de expressão gênica eucariótica e a gente pagar o que nós estamos devendo lá dos procariotos, eu quero fazer uma pergunta. O que vocês acham que define a diferenciação celular? O que faz com que uma célula-tronco se transforme em um neurônio, se transforme em um hepatócito, se transforme em uma fibra muscular? O que hoje, depois de tudo que a gente conversou, é o principal fator que determina com que uma célula-tronco se diferencie nas várias células que formam um organismo pluricelular como é o ser humano? O que define isso? A regulação da expressão gênica, muito bem. Então, a regulação da expressão gênica é o mecanismo molecular mais importante que define a diferenciação celular. Isso está claro para vocês e está claro para os cientistas. O que os cientistas estão fazendo agora? Eles estão fazendo o processo contrário. Nós estamos fazendo rediferenciação celular. Então, através da mudança no padrão da expressão gênica, ou seja, mudança na regulação da expressão gênica, a gente hoje em laboratório consegue pegar uma célula extremamente diferenciada, como é o fibroblasto, alterar a expressão gênica de alguns genes regulatórios e transformar essa célula numa célula totipotente, numa célula indiferenciada. E aí, usando sinais celulares que a gente já conhece, essa célula indiferenciada pode ser transformada numa célula muscular, num neurônio, num adipócito, enfim, em vários tipos diferenciados. Então, hoje, com base no conhecimento que foi acumulado, nós estamos conseguindo fazer o caminho contrário, pegar uma célula diferenciada, rediferenciar ela para um estado totipotente e, a partir daí, fazer as várias células de interesse. E qual que é a aplicação prática disso daí, Rafael? Reduzir rejeição em transplante de tecidos e transplante de órgãos. Por quê? Você vai conseguir fazer, por exemplo, um músculo do seu DNA a partir de um fibroblasto seu. Então, a taxa de rejeição no transplante de órgão ou tecido usando essa técnica é zero. Então, vejam como que o conhecimento de biologia molecular ele tem aplicações terapêuticas extremamente grandes. Então, apesar de biomol ser complexo, ser difícil, ser com muitos nomes, ela é uma disciplina que tem uma ligação muito direta com a parte de tratamento, de propostas de novas intervenções terapêuticas que melhoram a qualidade de vida do ser humano, o tratamento de doenças, a cura de doenças e também, obviamente, com vieses, a aplicação para os animais de produção lá do pessoal da veterinária que está aí também presente. E com isso, como eu disse, a gente percebe que nos eucariotos
existem vários pontos de controle da expressão gênica, desde o nível de controle gênico, que é o grau de compactação da cromatina, até o nível de controle da proteína produzida, passando por todas as etapas que a gente estudou na aula de hoje, tá? E com isso a gente conclui a parte de regulação da expressão gênica eucariótica, tá? Queria saber se sobre eucarioto tem alguma pergunta ou dúvida, tá? Se tem, façam. Se não tem, me deem um ok para eu voltar no que eu estou devendo lá dos procariotos. Então, todo mundo deu ok. Então, vamos voltar rapidinho aqui. Para a gente jantar, né? Porque eu tô morrendo de fome. Então, vamos lá. Quando a gente estudou a regulação da expressão gênica dos procariotos, então agora troco disso, que estamos falando de bactéria, a arqueo e cianobactéria, a gente viu que o genoma dos procariotos está organizado em operons, aquelas unidades transcricionais reguladas por um único promotor e operador, que tem sequências codificadoras de várias proteínas envolvidas no mesmo processo biológico, né? Nós vimos que essa regulação se dá pela ligação de proteínas regulatórias, que podem ser ativadoras ou repressoras, ao operador. E essas proteínas regulatórias permitem que a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição se liguem ao promotor, proteínas ativadoras, ou não se liguem ao promotor, proteínas repressoras. Quando é uma proteína ativadora que está atuando, a gente tem regulação positiva. Quando a gente tem proteína repressora atuando, a gente tem regulação negativa. E a gente viu que esses operons podem ser reprimíveis, e aí a regulação é por repressão, ou induzíveis, que a regulação é por indução. A regulação de um operon reprimível é aquele operon que está ligado e é desligado por algum sinal exterior. Lembram-se? O operon triptofano é um exemplo de operon reprimível. Na presença do triptofano no meio, o operon triptofano é desligado na célula. Ele estava ligado, na presença do sinal triptofano, ele foi desligado. Reprimível. Pode ser positivo ou negativo. Um operon induzível é aquele que geralmente está desligado e que, na presença de um sinal extracelular, ele passa a estar ligado. Então, esse operon é induzível. É o caso do operon LAC. Na presença da lactose, o operon LAC que estava desligado, porque não tinha necessidade de produzir enzima para metabolizar a lactose se não havia lactose, então o operon estava desligado. Quando a lactose está presente no meio, ela induz a ativação desse operon. E aí, a própria lactose altera a proteína repressora que desliga do operador. E aí, o operon ele passa a estar transcrito, ele passa a estar ativo. Ele foi induzido, tá? Bom. Regulação positiva e negativa depende. Negativa por proteína repressora, positiva por proteína ativadora. E aí, na aula passada, a gente viu que o operon LAC, ele tinha regulação induzível negativa pela lactose. Mas hoje a gente vai ver que ele tem uma segunda regulação, que é uma regulação positiva. Então, agora a gente vai estar vendo uma regulação positiva, induzível também, mas não respondendo mais ao fator lactose, respondendo ao fator glicose, tá? Se você fosse uma bactéria, pessoal, deixa eu ver o que a Marcela está perguntando. Proteína R, esse R é de regulação ou de repressão? Pode ser dos dois, Marcele. Vai ter alguns exemplos que eu vou estar falando de proteína R, de proteína regulatória, e alguns eu vou estar falando que a proteína regulatória é repressora. Então, eu prefiro deixar essa sua pergunta em aberto, tá? Sempre que eu estiver falando de uma proteína que se liga ao operador, ela é uma proteína regulatória, que pode ser repressora ou que pode ser ativadora. O nome dela não vem muito ao caso, ok? Então vamos lá, gente. Se você fosse uma bactéria e tivesse para você usar glicose e lactose, qual que você preferiria?
Pense que você é uma bactéria e você tem um pratinho de glicose e um pratinho de lactose. E tio Rafael fala que você tem que escolher um. Qual que você escolhe? E por quê? Davidson escolhe glicose. Por quê? A glicose, ela é mais simples. Pensa, gente, a glicose é um monossacarídeo, ela já entra na fermentação e gera ATP, ela entra na respiração aeróbica e gera ATP. Agora, a lactose é um disacarídeo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com uma lactose é quebrar ela no meio, aí tem uma glicose e uma galactose, e só depois dessa metabolização é que você usa para produzir energia. Então, todo ser vivo, e as bactérias não são diferentes, tem uma preferência pela glicose sobre a lactose. Mas quando não tem glicose, a gente usa o que tem. E a bactéria também é assim. Então, quando a gente tem baixas concentrações de glicose no ambiente, existe um marcador celular que aumenta a sua concentração dentro da célula, o nosso famoso AMP cíclico. Baixa glicose indica que o ATP está sendo consumido. E o ATP, ao ser consumido, vira AMP cíclico. Por isso que as doses, a concentração de AMP cíclico aumentam na célula quando a glicose não está presente no ambiente. E o AMP cíclico, ele se liga a uma proteína reguladora chamada CAP. Essa proteína CAP é a sigla resumida de proteína ativadora do catabolismo. E quando a proteína CAP está ligada ao AMP cíclico, que é abundante na célula que não tem glicose para usar, essa proteína CAP fica ativada. E aí ela vai lá do operador do operon-LAC e ativa esse operon, permitindo então com que a RNA polimerase produza as enzimas que vão metabolizar a lactose. E aí a célula pode usar a lactose. Então, vejam, não tem glicose baixa. Aumenta-se a quantidade de AMP cíclico na célula, que sinaliza que a célula está sem energia. O AMP cíclico se liga à proteína CAP, que estava inativa. E quando o AMP cíclico se liga na proteína CAP, a proteína CAP fica ativa. O que a proteína CAP faz? Ela vai lá no operador do operon-LAC e se liga no operador, permitindo que a RNA polimerase também se ligue ao promotor, e aí o operon-LAC vai ser transcrito. Bom, se tiver lactose no ambiente, o operon-LAC não vai estar reprimido. Por quê? Porque a lactose vai estar ligada na proteína repressora LAC e ela não vai estar ligada lá no outro sítio operador. E aí, olha que maravilhoso, não tem glicose, mas tem lactose, o operon-LAC está sendo transcrito, vai quebrar a lactose e a célula vai ter energia novamente, tá? Por outro lado, Rafael, e se a célula estiver nadando na glicose? Ela está nadando na glicose e ela também está nadando na lactose. Ela tá top nas galáxias do ponto de vista nutricional. Eu repito, numa situação como essa, em que tem muita glicose e muita lactose, a célula prefere usar glicose sobre a lactose. Então, em condições de muita glicose, a quantidade de AMP cíclico da célula fica muito baixa, porque ela está gastando glicose o tempo todo, então tem muito ATP e pouco AMP. Portanto, como não tem AMP, a proteína CAP não muda de forma, ela fica no seu formato original inativo. Se a proteína CAP não se liga aqui ao operador, que ela vai se ligar, não tem transcrição do operon-LAC. Mas, Rafael, o repressor está inativo, tem lactose. Não interessa. Se a proteína CAP não está ligada ao sítio operador dela, mesmo que o outro operador esteja sem proteína repressora, a RNA polimerase tem poucas chances de se ligar ao promotor. Então, nós teremos baixa transcrição do operon-LAC. Isso não quer dizer que o operon-LAC não será transcrito. Vai, mas em baixos níveis. Mostrando para vocês que na situação que tem muita glicose e lactose, a célula ainda prefere usar a glicose, porque a regulação positiva por proteína CAP, ela está inativa.
Quando a célula tem pouca glicose e está num ambiente com lactose, a regulação positiva pela proteína CAP ativa o operon-LAC e a regulação negativa pela lactose tira o repressor do operon-LAC. O operon-LAC, portanto, está todo ligado, permitindo a transcrição do operon e, obviamente, a metabolização da lactose. Ok? E com isso, então, pessoal, a gente conclui as explicações de regulação da expressão gênica em procariotos e eucariotos. O que estimula a ligação do repressor é o que a gente viu na semana passada, né, Davidson? O repressor LAC, ele naturalmente é produzido na forma ativa. Então, assim que ele sai do ribossomo, depois de ser transcrito e traduzido, ele já vai lá no operador e se liga. Ele é retirado do operador quando a lactose se liga nele. Aí ele muda da sua forma ativa original para sua forma inativa, que só ocorre quando a lactose nele está ligada. Lembre, Davidson, que toda proteína regulatória, repressora ou ativadora, é alostérica. Ela pode estar no seu formato ativo ou inativo, dependendo do fator alostérico, presente ou ausente, ok? Essa foi a matéria que a gente estudou na semana passada, tá bom? Dá uma revisada aí. Gente, então com isso a gente conclui, né, toda essa matéria de regulação da expressão gênica. É uma síntese, eu espero que vocês tenham percebido, é uma síntese de tudo que a gente estudou em Biomol até esse momento, né? É uma contextualização de todo o dogma central de biologia molecular que a gente falou a disciplina inteira, né? E aí, nas aulas da semana que vem e nas outras nossas duas últimas aulas, a nossa última postagem, a gente tem um pouquinho sobre mutação e talvez reparo de DNA se der tempo, ok? Reforço aqui os pedidos para a turma da biologia, prazo máximo da entrega das atividades desse conteúdo, terça-feira que vem, veterinária, prazo máximo da entrega das atividades desse conteúdo de regulação da expressão gênica, quinta-feira que vem. Terça e quinta, postagem de mutação e reparo para a turma da biologia e da veterinária. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Dúvidas, postem no fórum, beleza? Que bom que o vídeo te ajudou, Marcele, né? Naquele canal, a gente tem outros vídeos lá eu esqueci o nome, que é Academic, né? Lá a gente tem vários vídeos interessantes de biologia, não só de biomol, mas vale a pena estar visitando lá os outros vídeos para quem tiver dúvida, ok? Boa noite para vocês, bom descanso, boa janta e até semana que vem.